Aleluia. Aleluia. Graças e paz, irmãos. Graças e paz vocês aí que estão em casa também. Seja muito bem-vindo, né? Mais um culto, a gente está cultuando o Senhor. E vamos embora. Pega a tua caneta aí, o lápis, caderno. E vamos embora, amém? Então eu queria que vocês, com essa cabeça, vamos orar um pouco, amém? Vamos continuar em oração e adoração. Você que está em casa também, fica ligado. Vamos orar também. Pai, em nome de Jesus, te rendo graças, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concede, Pai, de poder te adorar, de poder te louvar, de poder te honrar, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós te pedimos, Senhor, uma palavra agora poderosa, Pai, vinda do alto, Senhor. Que eu possa ser um canal, Senhor, e que a glória seja toda tua, Senhor. Senhor, Tu és poderoso, Tu és santo, Tu és fiel, Senhor. E nós estamos aqui para te honrar, te adorar e ouvir e aprender de Ti, Senhor. Então, muito obrigado por essa noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, eu queria que vocês abrissem aí, por favor, falar um pouco de chamado, amém? Chamado, chamamento, amém? Então, fica ligado. Eu queria que vocês abrissem aí em Efésios, por favor. Um texto muito conhecido, vocês aí de casa, por favor. Efésios capítulo 4. E o versículo 11. Muito conhecido mesmo esse texto, né? Chamados ministeriais. Gálatas, Efésios que diga 4:11. Efésios 4:11. Diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, ou alguns têm doutores, não é isso? Não vou falar especificamente de chamado ministerial, amém? Sobre esses dons aqui. Só citei assim para a gente ficar focado, prestar atenção, amém? Eu queria que você fosse lá agora para Gênesis, capítulo 12, por favor. Gênesis, capítulo 12. Falar um pouco de chamado, que significa aqui, ó. Convocado, convidado, escolhido. Um exemplo, jogador chamado para o time. Amém? Então, como a gente sabe, muitas pessoas foram chamadas por Deus. Que foram conhecidas, se destacaram, né? Mas tem outras pessoas que não se destacaram muito na Bíblia. Então, nós podemos ser uma dessas pessoas que não vão se destacar muito, né? Não vão ser muitos vistas. Mas para Deus são importantes, amém, irmão? Eu quero levar essa ministração para isso, né? Vamos dizer assim, para os pequenos. Para os que não são muito chamados, não são muito vistos, né? Como vou dar, por exemplo, assim, pessoas famosas que tem por aí, né? Ministros famosos, que a gente conhece, né? Como pastor Luciano Subirá, né? Como o pastor Valdomiro e outros que tem por aí, né? Mas existem os pequenos também. Se a gente se lembra, Davi era pequeno. E foi chamado e começou a ser visto. Noé não era nada, bem dizer. E Noé foi pregoeiro da justiça. Salvou a humanidade. Amém? Aí vamos falar um pouco de Abraão agora, o chamado de Abraão. Gênesis 12, versículo 1. Diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Um chamado belíssimo aí, irmão, amém? Mas existem chamados específicos, irmão, que a gente está vendo aqui, que, vamos dizer assim, não é mole, não. Deus chamou Abraão para sair da sua parentela, da sua família, ir para um lugar onde Deus ia mostrar. Amém? Mas Abraão foi obediente. Abraão atendeu. E a gente viu que Abraão se tornou de uma grande nação, uma grande multidão. Abraão foi pai. Não é isso? Então mostra que Deus chamou Abraão. E vê que interessante, irmãos. Deus chamou Abraão de amigo, meu irmão. Se você ver, foram poucos que Deus chamou de amigo no Velho Testamento. Amém? Abre lá para você ver isso, por favor. Lá em Isaías 41,
8. Vê aí, Deus chamando Abraão de amigo. Isaías, capítulo 41, versículo 8. Se chegaram lá, me espera, amém? Diz assim: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, somente de Abraão, semente de Abraão, meu amigo. Abraão foi considerado um amigo de Deus, meu irmão. O cara era top. E Abraão era famoso, né? Abraão foi muito conhecido. Foi Abraão que destruiu os 7 reis, se não me engano. Foi Abraão que se tornou o pai da justiça, pai da fé. Amém, irmãos? Então mostra que ele foi chamado, ele escolheu, né? Disse: eu aceito o teu chamado, Senhor. Mas Abraão foi destacado aqui, é destacado na Bíblia, né? Como tantos outros foram destacados. Mas nós, meu irmão, nós precisamos saber que hoje no Novo Testamento, vou entrar no Novo Testamento um pouquinho também, nós fomos chamados para fazer alguma coisa também, irmãos. Amém? E às vezes a gente pensa que não é algo grande, a gente pensa que ser uma mãe de família não é algo grande. Para Deus é algo grande, irmão. Para ser um pai de família, para Deus é algo grande, irmão. Você sabe o que é que seus filhos podem ser, o que nossos filhos podem ser? Você que está em casa aí, preste atenção mesmo, vê só. Você sabe o que seus filhos podem ser? Se você cuidar bem deles. Se você ensinar no caminho do Senhor. A Bíblia diz que se ensinar no caminho, quando ele crescer não vai se desviar. Você sabe se ele pode ser um evangelista e alcançar nações? Você sabe se ele pode ser um apóstolo? Que vai fundamentar a igreja, vai... Nós não sabemos, irmão. E às vezes Deus chamou a gente só para aquilo ali. Às vezes Deus chamou a gente, vamos dizer assim, na igreja só para lavar banheiro mesmo. E varrer a igreja. Mas como é que nós estamos fazendo? Porque Deus vê o coração. A gente vai ver isso mais para frente. Quando eu começar a falar de Davi. E Deus vê o coração. Como é que nós estamos fazendo para Deus? Como é que eu estou ministrando aqui para Deus? Existe uma preparação. Não é só chegar aqui de todo jeito, pregar e falar, não. Muitas pessoas podem fazer isso, irmão, intelectuais. Pode chegar aqui e dar uma palavra que a gente fica de boca aberta. Mas não só é isso. É o coração, está envolvido o coração, está envolvido o caráter, está envolvido a unção. Amém, irmãos? Então é isso. Olha, Abraão é um homem que o Senhor manda olhar como. Vê só, módulo de promessa e de bênçãos, meu irmão. Quando a gente olha para Abraão, a gente lembra de quê? Promessas e bênçãos, meu irmão. Quando a gente olha para Abraão, a gente lembra de quê? Do dízimo, da oferta. Mas a gente se lembra das bênçãos também, meu irmão. Amém? Então mostra que Abraão foi um homem que aceitou o chamado. Entrou no chamado de Deus. Agora eu vou falar um pouco sobre Noé. Pouco mesmo, porque eu vou entrar em José. Vou destacar Noé um pouco aqui. Ó. Agora Noé fez a arca e salvou o mundo, meu irmão. Noé também foi uma tipificação de Jesus também. Ele salvou o mundo. Mas veio José. José também salvou o mundo da fome, meu irmão. O nome de José foi tornado por Zafnato Paneá. Veja aí. Abre em Gênesis, por favor, 45:5, por favor, para vocês verem. Que interessante. Que palavra é essa que às vezes a gente nem vê o destaque dela? Gênesis 45, versículo 5. Deixa eu ver aqui. Ó, diz assim, ó. 45:5 de Gênesis, diz assim, ó. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos peço os vossos olhos, por me haveres vendido para cá. Dizendo os irmãos dele, amém, irmãos? Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Essa palavra Zefnat Paneá, meu irmão, significa preservador da vida, meu irmão. José é uma tipificação de Jesus também. Diz que ele foi como preservador da vida de José. Você sabia também se Deus não tivesse chamado José também, o pessoal tinha morrido de fome, pessoal. Tinha morrido de fome, a população, o Egito e tudo. Porque lá, né, no sonho de José, diz que 7 anos de fartura, mais 7 anos de fome, de seca. Quem aguentaria 7 anos de seca e de fome, irmão? Sem um sonho. Sem uma revelação do Senhor. Uma revelação que Deus deu a José.
E José aceitou o chamado. E se você ver, meu irmão, José não... Vê só, vê que interessante. José não cedeu diante da tentação. Aí em Gênesis mesmo, no capítulo 39. Nós já estamos em Gênesis 39, por favor. E o versículo 9. A tentação do José. E olhando lá para Jesus no Novo Testamento, José apontando para Jesus, lá o Velho Testamento apontando para Jesus, diz que Jesus foi tentado em tudo e ele não pecou, meu irmão. E José agora vai ser tentado por uma das maiores tentações da Bíblia, meu irmão. Uma das maiores tentações mundial. Para o homem que é a mulher. Existe outra, né? O poder, o dinheiro, a fama, né? Mas, meu irmão, para o homem, a mulher. Aí José vê o que acontece aqui. José não cede à tentação. Versículo 9, diz assim, ó. Ninguém é maior do que eu nesta casa. Ele dizendo à mulher de Potifar, José. Ninguém é maior do que eu nesta casa. E nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Porquanto tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Meu irmão, isso é interessante demais. José tinha tudo na mão. Até a mulher de Potifar, José tinha na mão. Se ele quisesse. Mas, meu irmão, José tinha caráter. José era decidido. E ele, veja só, como eu falei em filhos, vai tudo chamar, a ministração vai tudo chamando mesmo. Como eu falei em filhos, quem foi que criou José? Jacó, meu irmão. Um grande profeta. Jacó, o pai dos 12. Que eu vou falar mais um pouquinho que Jesus elegeu os 12, chamou os 12. Que é tipificando justamente os 12 de Israel. E Jacó criou justamente um filho, meu irmão. Que foi o top dos outros 11 filhos. Falando de Benjamim também, que era novo também, era um grande homem de Deus também. Mas José, meu irmão, foi um referencial. Diz lá um versículo em Gênesis, que eu não sei agora não está, mas em Gênesis que diz que Jacó guardava todas aquelas coisas que José falava no coração, meu irmão. Eu acho interessante a gente meditar. Jacó dizia a José, rapaz, para com isso. Oxe, tá vendo que não vai ser nada sobre nós? Mas quando ele saía, que ia meditar, rapaz, o que é aquilo que José está falando? E aconteceu justamente aquilo que José tinha sonhado, que Deus tinha dado a ele. José foi senhor de tudo. Foi senhor do Egito, senhor de todas as terras por lá, porque todas as terras tinham fome e foram comprar comida no Egito. E justamente o pai e os irmãos foram comprar também. Mas José era um homem, meu irmão, de caráter, um bom coração, um cara que perdoava, meu irmão. Eita glória! José não murmurou na hora das provações, meu irmão. Olha que interessante, meu irmão. Se a gente ver, lê lá, meu irmão, em Gênesis, a história de José, para você ver. O cara foi botado no buraco, vendido por seus irmãos, o próprio irmão de sangue. Foi para a casa de Potifar, sendo escravo. Mas o cara ele não reclamava, meu irmão. E a Bíblia diz que Deus era com ele. Diz aqui, ó, no 39, aí, versículo 3, para você ver aí. 39, 3, já está lá, fica mais perto. Vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Meu irmão, é tremendo. Tudo que José fazia, o Senhor prosperava. Porque ele tinha caráter, meu irmão. Ele era um homem que servia, ele era um servo, meu irmão. No Velho Testamento é um servo, ele era um servo de verdade. Faz isso, José, faz. Faz aquilo, faz. O cara foi botado na prisão. Ele disse que até na prisão prosperou. Amém, irmãos? Mas às vezes chamado, meu irmão, demora. Não sei qual é o seu chamado, eu ainda não sei nem qual é o meu ainda. Estou sendo sincero. Mas, meu irmão, eu tenho que correr para aquilo que Deus quer. Eu tenho que obedecer aquilo que Deus quer, que a palavra fala, meu irmão. Independente de chamado ou não. Agora eu vou lhe dizer uma coisa. Uma coisa eu tenho certeza do meu chamado. E do chamado de todo aquele que foram chamados para ser filhos. Em João, abre em João aí, por favor. Todos nós temos um chamado, irmão. Esse chamado aqui é top. Eu falei que eu não tinha chamado, né? Mas chamado aqui todos nós temos. Veja só. João. O chamado que eu estou falando é ministerial, é de socorro, é tudo. Mas esse chamado aqui todos têm, meu irmão. Deus é tremendo demais, meu irmão. Deus não faz acepção de pessoa. João capítulo 1, versículo 12, diz assim, vê só. Esse eu tenho certeza que eu sou chamado. E vocês vão ver também que vocês têm, veja só.
João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, meu irmão. Deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Todos nós fomos chamados para ser filhos, irmão. Isso é inegável. Todo aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador tem o direito, não lhe é negado, meu irmão, de ser chamado filho de Deus. Ele chamado ninguém tira. E qual é o passo que nós temos que dar nisso aí, irmãos? O nosso passo que nós temos que dar é obedecer ao Senhor. Tem muitos versículos que dizem assim: fomos chamados para a santidade, irmão. Fomos chamados para a obediência. Mas teve chamado que Deus chamou que caíram, feito o rei Saul. O rei Saul foi chamado para ser rei, irmãos. E nós temos que tomar cuidado mesmo. Porque no Novo Testamento nós somos reis e sacerdotes. Nação santa. Povo adquirido. De propriedade exclusiva de Deus. Mas como é que nós estamos andando, irmão? Como é que nós estamos vivendo? É para glorificar o Senhor? Ou é para ser como Saul? Que era eu. Saul era assim, eu faço, eu posso, como eu quero. A gente vê a história de Saul, meu irmão. O profeta dizia: Saul faz assim, Saul disse: eu faço como eu quero. Em minhas palavras, parafraseando. Mata esse boi e fala assim: não precisa não. Mata o rei, vai lá. Saul: não, vamos deixar ele vivo. Era rebelde, meu irmão. E a gente tem que ter cuidado, meu irmão. Diz filho rebelde. Eu falei da história de José. José era um cara, mas a grande maioria dos outros irmãos era tudo, velho. Tudo, meu irmão. A maioria era cara que não... O cara vendeu o irmão. Já está dizendo quem é. Não era todos. Você vê a história lá, não era todos. Tinha uns que diziam: não, vou fazer isso, não, vamos lá. Amém, irmãos? Então vamos lá, ter cuidado. Para ser filho, fomos chamados. Agora existe o chamado fora de filho, meu irmão. Nós precisamos entrar nesse chamado também, irmão. Aí lá, mas rapaz, será que eu vou ficar naquela discussão? Será que eu sou apóstolo? Não, meu irmão, profeta, evangelista. Não é isso não. Eu fui chamado também para andar em obediência, meu, ao Senhor. Como eu falei aqui, varrer a igreja é muito bom, meu irmão. Se a gente tivesse essa consciência, a gente está fazendo para Deus. Limpando as cadeiras, estou fazendo para Deus. Vem para a igreja, para os cultos, estou fazendo para Deus. E eles são do coração, irmão. Vem lá. Falar da história estou falando de coração, vou falar a história de Davi agora. Diz que era um homem segundo o coração de Deus, meu irmão. O cara ser chamado homem segundo o coração de Deus é algo sobrenatural, irmão. Na velha aliança, era um homem de qualidade, Davi. 1 Samuel, por favor. Aí a 1 Samuel no capítulo 13, por favor. 1 Samuel 13. É algo tremendo isso aqui, irmão. História de Davi. Sempre tem algo a mais para nós, né? Quando fala de Davi, eita. 1 Samuel 13, 13 e 14. Que o profeta vai falar com Saul, amém? O profeta Samuel. Diz assim: então disse Samuel a Saul: obraste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor te deu, te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reinado sobre Israel para sempre. Parando um pouco aqui, irmão. Vem. Diz que seria, meu irmão. É algo interessante. O reinado de Saul seria para sempre. Nós não ouviríamos mais falar de Davi. Nunca. Sabia disso? Que era Saul. Saul que venceu Golias. Saul que matou o leão, que matou o urso. Saul que foi um grande rei de Israel. Mas não, irmão. Diz que ele obrou desobediente, meu irmão. Rebelde. E ele perdeu o reinado. Aí o interessante é agora, veio o 14. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem, segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor, que seja chefe sobre o seu povo. Porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou.
O que o Senhor tem ordenado a nós, meu irmão? O que o Senhor tem ordenado a gente? Todas as noites a gente tem culto aqui, só não na segunda-feira. Mas a gente tem celular, tem internet para ouvir a palavra, tem Bíblia também para ler, amém? O que o Senhor está dizendo a nós todas as noites, todos os dias? Como a nossa igreja é de família, ser bons pais, ser boas mães, ser bons filhos, cuidar da parentela. Deus disse a Abraão, sai da tua parentela, né? Chamado. Mas agora a gente tem que cuidar da nossa parentela. Se a gente não tiver cuidado, a gente esquece, meu irmão. Da nossa mãe, dos nossos pais, dos nossos tios, primos. Assim como José salvou e Noé lá, nós precisamos também salvar, meu irmão, eles. Então nós temos uma tarefa, temos um chamado, ó. Agora, eu que não tinha. Mas agora está ficando claro, amém, irmãos? Nós temos chamado. Chamados para ser filhos. Eita glória. É o maior chamado que tem, irmão. É filhos. O cabo é profeta, é filho. O cabo é apóstolo, é filho. O cabo é pastor, é filho. O cabo é evangelista, é filho. Amém, irmãos? Não é o chamado, meu irmão, que vai mostrar quem a pessoa é. Pegue isso aí, se você puder anotar, nota, irmão. Note isso aí. Não é o chamado que vai mostrar quem é a pessoa. Chamado, às vezes, é aqui no púlpito. Chamado, às vezes, é no meio do povo. Mas chamado também tem que ser em casa, irmão. Por que em casa? Falando de Davi, Deus viu Davi lá nas malhadas. Viu nas malhadas, cuidando das ovelhas do pai. Quem achava que um homem desse era um rei? O pequeno, o melhor de sua família. Pastor de ovelhas. Mas Deus estava vendo um homem lá. Estava vendo quem ele era, estava vendo o coração, que diz aqui, a gente leu, não foi? Segundo o seu coração. Acaba cuidar das ovelhas do pai, a gente não medita não. Meu irmão, ele estava cuidando do negócio da família. Era muita responsabilidade. Davi não deixava perder uma. O cabo era top, menino. Se o leão pegava, ele dizia, pegar as ovelhas do meu pai, tu não vai tomar aqui não. Vai para lá. Chegava outro, o urso, vai, desaparece também. Meu irmão, Deus estava vendo o coração daquele homem. Se ele dá a vida por uma ovelha, ele dá a vida por uma pessoa também. Deus estava vendo isso, irmão. Porque o rei, naquela época, não era aquele negócio, vou ficar no palácio, vou curtir agora o meu reinado, comer do bom e do melhor. Naquela época, o rei ia na frente da batalha. O rei ia na frente, ficar lá na frente para brigar. Mas Davi, Deus estava vendo isso, ele vai. Se ele deu a vida por uma ovelha, o cara pode vender, hoje não sei quanto é uma ovelha hoje, nem o cara venda, mata, come. Mas ele disse, não, a ovelha do meu pai ninguém toma não. Aí Jesus, tipificação de Jesus, Jesus agora, ninguém arrebatará da minha mão. Não sei onde está aqui versículo, mas se você procurar no celular, você encontra, amém? Bota lá no Google lá. Jesus, ninguém arrebatará da minha mão as ovelhas. De meu pai. É interessante, não é, irmãos? Então vamos lá. Em 1 Samuel ainda, né? O profeta vai para a casa de Jessé escolher Davi. Vê que interessante, irmão. 1 Samuel aí, vai para o 16, por favor. Está pertinho aí. 16. 5, para não entender a história, amém? Samuel chegando na casa de Davi, do pai de Davi, Jessé. Vamos lá. Vou ler um pouco rápido para a gente ganhar tempo, amém? 16, 5, 1 Samuel. Diz assim. E disse ele, o profeta, é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos e os convidou ao sacrifício. Vamos ficar aqui, presta atenção nisso aqui, nós vamos ler, vou mostrar a vocês o que aconteceu. Vê. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente, está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé, a Abinadab, outro filho, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Sama, porém disse, tampouco a este tem escolhido o Senhor.
Assim, fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos ou os teus filhos? E disse: ainda falta o menor. O menor, irmão. O menor, olha para aí. Desprezou. Eu acho que ele disse, se a gente meditar, isso foi por causa da altura, né? Da estatura, sei lá. Só sei que ele disse que era o menor. Não sei como é que está na sua tradução. Alguém tem uma tradução diferente? Pelo menos aqui. Caçula. Falou de idade menor, né? Falou da idade dele. Mas, vamos lá. Vamos embora, vamos seguir adiante. 11, né? Disse mais Samuel a Jessé: acabaram os teus filhos, os teus mancebos? E disse: ainda falta o menor, e esse que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui. Eita glória, irmão. Se você ver, a gente voltando lá para o versículo 5, né? Diz que eles sacrificaram, o profeta sacrificou com Jessé, e quem? Os filhos. Mas Davi estava lá, irmão. Se a gente pega essa palavra menor como se fosse caçula, mas a gente vê que ele era um pouco desprezado mesmo, irmão. Porque se fosse no sacrifício, ele tinha chamado logo Davi logo. Tinha chamado logo Davi também para sacrificar também com o profeta. Mas não. Ele sacrificou lá e começou a passar Eliabe, o grandão, o fortão. Isso não é isso aí não. Isso é bonito, é presença, tem cara de rei. Mas dentro mesmo ele não é rei. Chamou outro. Não é rei. E hoje nós somos reis por quê, irmão? Porque somos dentro, irmão. É algo espiritual. O Espírito Santo vem morar dentro de nós. Aí agora somos filhos, reis, sacerdotes. Que vem morar dentro de nós. Davi ainda ia ser rei. E nós agora já somos reis. Já somos ungidos, olha. Que tremendo. Amém? Versículo 12 diz assim: então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é. O Senhor às vezes é interessante, né, meu amigo? O Senhor tem pressa, sabia? Esse versículo é tremendo, né? Então o Senhor vai logo ungir ele aí. É isso aí. É isso que é segundo o meu coração. Pega o óleo, Samuel. Tomou o vaso e aí, 3, vamos continuar, só para ler o 3 agora. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. Eita, meu irmão, não. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Vou dizer para vocês, existe um tempo, meu irmão. Se você que estiver chamado aí em casa, né? Se você já tem certeza que Deus o chamou para alguma coisa ministerial, para socorros, preste atenção. Há um tempo para entrar no chamado. Se você ver a história de Davi, Davi foi rei naquele momento. Mas Davi não assumiu o trono. Passou um tempo, irmão. Serviu a Saul, matou Golias, fez tudo. Mas começou a ser perseguido por Saul. E passou um tempo para ele reinar. Para ele sentar na posição mesmo, para ele entrar na posição de rei, sentar e governar. Então existe o tempo, meu irmão. O tempo e o modo, como falou a diaconisa Livônia aqui, estão lembrados, né? Eclesiastes capítulo 3. Existe o tempo e o modo, irmão. Então fica ligado, amém? Para entrar no tempo certo, no modo certo. Aí você vai detonar, feito Davi fez. Amém? Pegaram isso aí? Pronto, falta o menor, eu falei, não foi isso? Eita, agora vamos lá, vamos para Jesus, irmão. Esse aqui é o foco principal. Todos apontavam para Jesus. Todos apontavam para Jesus. Jesus é o nosso maior referencial. Eu gosto muito da história de José. Às vezes você se identifica com a história de Davi, a história de Samuel, profeta Elias. Mas o nosso maior referencial é Jesus. Ele é o nosso rei. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Deus. Amém? Foi Ele que veio para nos salvar. Os profetas são muito importantes, importantíssimos, irmão. Senão não estaria escrito sobre eles. Mas Jesus, Ele é o top dos tops, meu irmão. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores, como diz lá em 1 Timóteo 6, se não me engano, é 2 Timóteo 6. Ele é o nosso rei, amém? Ele é o nosso Senhor. E ele foi chamado, irmão. Ai, Jesus. Tu és bom. Ele aceitou, meu irmão.
vim morrer por nós. Assim também Estevão não tinha morrido. Jesus foi um exemplo. E Estevão morreu como Jesus morreu. Foi um mártir, né? Um mártir. Mas você vê Jesus, meu irmão. Aí ele começa a chamar. Você sabia que Jesus tinha muitos discípulos? Jesus não só tinha os 12 discípulos que foram chamados apóstolos. Jesus tinha vários discípulos. Tem uma passagem que diz que Jesus mandou uns 70. Enviou. Diz que eram muitos discípulos. Você vê também na escolha de um apóstolo para entrar no lugar de Judas. Diz que era aquele que tinha seguido Jesus desde o início até o fim. Então tinha muitos discípulos, amém? Mas Jesus vai orar, né? Vamos lá para Marcos, por favor. Evangelho de Marcos. No capítulo 3, por favor. Agora, meu irmão, o que fala desses homens aqui que seguiram Jesus, hein? Com defeitos, com erros, mas com uma decisão, meu irmão. Vamos falar da escolha aqui, né? Mas esse homem tinha uma decisão. Vamos falar logo aqui. Marcos, capítulo 4, versículo 13. Diz assim, ó. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandasse a pregar. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André e Filipe, e Bartolomeu, e Mateus, e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, o que o entregou. Eu estava dando uma olhadinha lá na vida desses homens aqui, e disse, meu irmão, que esses homens tinham defeito, meu irmão, mas eles decidiram pelo chamado que Jesus chamou eles, meu irmão. Se vocês verem, até Judas, meu irmão, disse, eu vou. Jesus disse, vem os 12, e foi. Imagina, acaba abandonar tudo e ir embora. É um chamado, é sério. E eles abandonaram, meu irmão, e foram seguir Jesus. Se você se lembra lá naquela multidão que Jesus começa a dar o sermão, e começaram a ir embora, até os outros discípulos começaram a ir embora, foram embora tudo. E os 12 ficou. Aí Jesus disse, e vocês também não vão não? Ele disse, não. Para onde iremos nós? Se só tu tem a palavra de vida eterna. Então, irmão, para onde iremos nós? Se só Jesus, só essa palavra, meu irmão, tem vida eterna. Amém? Mostrando esses discípulos, diz, né, que Jesus disse, deu poder para curar enfermos, expulsar demônios. E nós? Somos chamados para quê também? Para expulsar, meu irmão. Expulsar demônio, expulsar o cão, até Satanás, se for preciso. Amém, irmãos? Fomos chamados para impor a mão sobre os enfermos, meu irmão. Curar eles. Como filhos mesmo. Amém? Porque filhos, meu irmão, temos um nome, meu irmão. É acima de todo nome agora. Só que tem pessoas, né, que diz o versículo, né, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E por que esse versículo? Por que esse versículo? Não é isso? Quem ficou com Jesus? Só os 12. Quem aguentava a palavra? Ficava? Os 12. Por isso que esse versículo, meu irmão. Muitos são chamados e poucos escolhidos, porque tem pessoas que decidem, meu irmão. Nem diz a história, a gente fala que no Nordeste, né, pode dar sangue na canela. Mas a gente não larga esse Jesus. A gente diz a música, né? Eu não troco meu Jesus por nada. Por isso, meu irmão. Pessoas de caráter, pessoas de decisão. E se você ver, todos foram chamados para a salvação, meu irmão. Deus chamou a todos. Mas nem todos querem. Todos foram chamados, mas nem todos querem. Aí são muitos chamados, porque poucos escolhidos, Senhor. Amém? Se você decidir, você vai saber por que é. Porque Deus viu o coração. Amém? Por isso que Deus escolheu. José. Tinha 12 lá, foi José. Quem decidiu. Deu sangue na canela, mas ele disse, não. Eu sou assim, você é assim, até o final. Amém? Então, meu irmão, um ministro, ou qualquer filho, meu irmão, ele tem que decidir viver o que ele é em casa ou na igreja, em qualquer lugar, meu irmão.
A gente viu Davi, ele era de um jeito só em todo canto. E de Jesus? Jesus não mudava em canto nenhum, meu irmão. Na frente dos sacerdotes, na frente de tudo. Jesus era o mesmo. Amém? Eu fui chamado para aquilo. E os discípulos, falando dos discípulos. E você pode pensar, mas eu tenho defeito, Deus não pode me chamar não. Por quem disse? Quem disse que Deus vai ver seus defeitos? Não com o sentido de pecado, que ele é separado do pecado. Mas no sentido de dizer, não é você que se qualifica, não é nós que nos qualificamos. Mas é Deus que nos qualifica, meu irmão. Davi era o menor. Davi não tinha habilidade de rei. Davi tinha habilidade só de cuidar de ovelhas, irmão. Mas Davi tinha um coração ensinável. E o profeta dizia assim, Davi, tá certo, é assim mesmo. Davi tinha tão princípios que Davi era para matar Saul. Chegou perto de Saul, tirou um pouco da roupa de Saul e não matou Saul. Porque era um homem de qualidade, de princípio, meu irmão. Eu não mudo, eu não vou contra essa palavra, não. Dê o que der, Davi dizia. Não, eu nunca vou tocar no ungido do Senhor. Era por isso que Davi não era tocado mesmo. Vim para a guerra, para a batalha. Flecha para lá, flecha para cá, espada. E ninguém matava Davi. Porque princípio, meu irmão. Por isso que nós temos que ter princípio. Como eu falei, você é para varrer a igreja, vai com todo o coração, meu irmão. Eu tive o exemplo do pastor Adilson, né? Que às vezes quando tirava o lixo na pá, mas ficava um pouquinho, ele pegava um pano molhado e botava para tirar tudo. Isso é, meu irmão, de coração. E Deus vê, meu irmão. Deus vê quando as pessoas não estão vendo, irmão. Não precisa a gente aparecer, não querer aparecer, não. Deus vai buscar lá, meu irmão. Deus chamou Abraão. Manda chamar José dentro do calabouço lá, na prisão, o cara chamado na prisão. Amém, irmãos? Então é isso. João 12 eu já li, vamos lá para Efésios 5. Os filhos precisam disso aqui, irmão, ó. O chamado dos filhos precisa disso aqui. O chamado diferenciado precisa ser chamado de filho e chamado para fazer outras coisas, amém? Ministério de pastor, vamos dizer, apacentar. Apóstolo, abrir igrejas. E cuidar do povo também. Evangelista, pregar o evangelho, chamar o povo para fora. Amém? Vamos lá. 5:1 diz assim, né? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Isso aí, hein? Essa fé é tremenda da gente. Essa palavra é tremenda, irmão. A gente crê nisso aqui, ó. Ser imitador de Deus como filhos amados. Jesus veio imitar Deus aqui. Jesus disse, eu sou a espécie imagem do Pai. É algo tremendo, né? E nós cremos nisso aqui. Nós cremos mesmo nessa palavra, irmão. Amém? Está escrito, mas nós cremos. É espiritual. É algo tremendo. Amém? Vamos embora, vamos lá. Abre em Hebreus 12, por favor. A gente está encerrando por isso aqui. Nós lemos os 2 versículos. Hebreus capítulo 12. Você é de filho, amém, irmão? Nós somos filhos, todos filhos. Interessante, pode ser o general. Pode ser o desembargador, pode ser o que for. Se ele aceitar Jesus, ele é filho, meu irmão. Não é que nós não vamos honrar. Vamos honrar as autoridades, irmão. Mas espiritualmente, somos filhos. Somos todos irmãos. Então, Hebreus 12, não é isso? 7 e 8. Muitas vezes vai acontecer isso aqui, irmão. Amém? Olha. Se suportais a correção. Hebreus 12, 7 e 8, amém? Capítulo 12, versículos 7 e 8. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, na qual todos são feitos participantes, sois então filhos bastardos e não filhos. A diferença aí, amém, irmão? De muitos chamados e poucos escolhidos. Está aí também, ó. Quem aceita a correção, meu irmão? Vamos embora. Davi, aceitou a correção. Sansão, aceitou a correção. No fim da carreira. Já era tarde, mas aceitou a correção. Então, meu irmão, aí, é o que eu digo, mas às vezes a gente vai dizer, mas rapaz, eu sou tão pequeno, não sei fazer nada, isso. Pede perdão, meu irmão, levanta, sacode a poeira e vai embora. Vai avançar. Avança.
Poxa, Deus perdoa, meu irmão. Pede perdão, vamos embora. Vamos avançar. Corre no chamado feito os discípulos, não agarra por nada. Mano. Na hora da morte de Jesus, né? Ele saiu. Mas estava escrito sobre isso, irmão. É porque a gente tem que estudar um pouco, né? Estava escrito, né? Estava escrito sobre Judas. Não podia ser diferente. Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. E por que depois que Jesus morreu e ressuscitou, eles não fugiram? Um morreu de feito X, de cruz. Outro morreu na cruz de cabeça para baixo. Outros foram botados em óleo quente. Outros foram decapitados. E aí? Chamado, irmão. Amém? Então se agarra com um chamado de filho. Vai lá, vai, avança. Se você tiver outro chamado, aí você pede sabedoria a Deus. Se prepara. Não existe, meu irmão. Preparação não é tempo perdido, não, irmão. Você que está em casa aí, preparação não é tempo perdido, não. Estudo não é tempo perdido, não, irmão. Estuda, busca a palavra. E avança. Amém? Gálatas 4, para não encerrar nisso aqui. Gálatas capítulo 4. Versículo 7. Diz assim, né? Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Aí vai lá, aí volta para o 4:1 aí, vê. Vê que interessante, né? Não é servo, mas é filho. Mas vê como é que Paulo começa isso aqui. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, meu irmão. Né? Mas se a gente aprende, se a gente corre a carreira, a gente para escutar o Senhor, feito o pastor Ailson fala, né, Marta e Maria. Ela escolheu a melhor parte, Maria, meu irmão. Mas se a gente vê, Marta não estava fazendo coisa errada não, irmão. Marta estava pecando não, viu? Vamos logo aprender isso, que Marta não estava pecando não. Marta queria honrar o Senhor. Mas a maior honra, meu irmão, é sentar para ouvir a sua palavra, meu irmão. Porque se você ver lá a história, Marta foi fazer as coisas, né? Mas está em casa, vamos lá. Mas, Senhor, vai que eu quero saber me ajudar também. Marta, calma. Em outras palavras, atento para tudo. Escolhe a melhor parte. Vem avançar aqui um pouquinho. Quando tu crescer aqui, se alimentar aqui, tu vai fazer isso aí. É isso que nós precisamos, não é, meu irmão? Se alimentar nisso aqui, ó, ouvir, assistir. E depois as outras coisas mesmo, vai ser fichinha. Feito Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então você, hoje, né, vou terminar com isso, pastor Ailson, por favor. Você vai ficar com isso, ó, meu irmão. Se você tem chamado, que fomos chamados para ser filhos, não é isso? Todos somos chamados para ser filhos. Quem aceitou Jesus é filho. Mas se você tem outro chamado, meu irmão, te prepara. Busca o Senhor. Amém? Eu posso dizer assim, te ajeita, vê teu caráter. Como assim eu estou vendo o meu também, irmãos. Estou aprendendo a cada dia com essa palavra, irmão. Com esses homens de Deus que tem aqui, o pastor Adilson, o pastor Ailson, e quantos outros que tem aqui também. Estamos crescendo junto com o outro, meu irmão. Somos um corpo, amém? Nós precisamos um ajudar o outro. Amém, irmãos? Então, eu agradeço pela oportunidade. Tenha uma noite abençoada a todos vocês aí que nos ouviram pela página. Amém? Em nome de Jesus, pastor. É isso aí, eu espero que você tenha sido abençoado pelo poder da palavra. Você ouviu aí o diácono Naldo, tá certo? Trazendo a palavra, nos mostrando que nós temos um chamado. Deus chama, capacita, envia e supre. Só precisamos a cada dia sermos bons alunos. Jesus disse, olha, aquele que for bem ensinado, bem instruído, não será maior do que eu, mas será igual a mim. Então, Jesus foi um sucesso? É assim que Ele quer para a sua vida e para a sua família, em nome de Jesus Cristo. Eu quero mandar a graça e a paz aqui para o presidente do ministério, pastor Adilson Santos, que está nos assistindo, tá certo? Também a Simone Márcia da Silva, que está nos assistindo também, ela que é esposa do Luciano, né? Boa noite para vocês aí, em nome de Jesus.
A Michele Nascimento, a graça e a paz, irmão Naldo. Elziane, amém. Deixa eu me ver mais aqui. Vlauder Jaqueline. Vanilde Dias. André Farias. Bena. Jéssica Adriele. Deixa eu me ver mais. A irmã Josefa também. Deixa eu me ver mais aqui. Jandira Gomes Bezerra. A graça e paz, abençoada em nome de Jesus. Ela colocou aqui boa noite. Ela que é a mãe, não é? Do Augusto. Deixa eu me ver mais. Jucinaldo e Renata. Amém. Glória a Deus. Deixa eu me ver mais aqui. Glória a Deus. Então, queridos, eu espero que vocês, na verdade, possam estar sendo edificados com essas lives, tá certo? Também está disponível no YouTube a ministração propriamente dito. E eu creio que é a vontade de Deus que a gente possa aproveitar as oportunidades. Tá certo? Você que nos conhece, fazemos parte do Ministério Família Valorizo. Eu sou o pastor auxiliar, pastor presidente, pastor Adilson Santos. A vice-presidente do ministério, a irmã Márcia Santos. Fazemos parte desse ministério que se encontra aqui na rua Barão do Caruaru, no bairro de Salgado, tá ok? Se você quer dizimar, ofertar, às 3 horas da tarde, durante a semana, o pastor está aqui, pastor presidente, na igreja você pode trazer os dízimos e as ofertas, tá ok? Quer fazer também doações para abençoar outras pessoas? Alimentos, então pode trazer também, tá certo? Nós estamos canalizando para as pessoas que estão necessitando nesse momento. Então, somos uma família poderosa, no amor de Deus, e com certeza vamos passar a cada dia por obstáculo, mas não vamos permanecer, porque vivemos pela fé, né? E a única forma de agradar a Deus é fé. É você conhecer a vontade dele e a cada dia vivenciar essa vontade dentro do seu chamado. Como a gente ouvimos essa noite, você como filho de Deus desenvolve, tá certo? A cada dia parece com teu pai, e com certeza os demais chamados vai acontecer, vai aparecer, e você vai poder funcionar bem no corpo de Cristo, e todos vamos ser beneficiados. Afinal de contas, nascemos para brilhar, nascemos para dar o sabor, e com certeza vamos fazer isso tudo para a glória do Senhor em nome de Jesus, tá certo? Que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo repouse sobre a sua vida, sobre a sua família, e sejam abençoados pela prática da palavra em nome de Jesus. E até amanhã, não perde, estaremos aqui de novo ministrando a teu coração. Creio nas tuas promessas. O maior habita em mim. Eu nada temerei. Com a minha fé eu sempre